Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte e Fé. O programa onde nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje vamos conhecer a trajetória do jiu-jitsu, uma arte que atravessou fronteiras, foi reinventada no Brasil pelas mãos da família Gracie e conquistou o mundo com técnica, estratégia e disciplina. Para essa conversa, tenho a companhia do Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe a todos, e uma boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Catedral e os que estão aqui na mesa, onde vamos dialogar hoje sobre essa grande arte marcial, né? Muito bem, com a gente também, responsável pelo projeto Esporte Fé, Samir Aros. Boa noite, Samir. Boa noite, Eliana, boa noite, Padre, boa noite, Roker. Boa noite a todos, e é isso. Muito bem, ele uma verdadeira lenda do jiu-jitsu, herdeiro direto de uma das dinastias que moldou o esporte no Brasil e no mundo, Roker Gracie. Obrigada por aceitar nosso convite, Roker. Boa noite a todos. Bom, antes da gente mergulhar nessa história inspiradora, vamos falar o quê? Vitória do Fogão. Pois é, eu pensei que nós iríamos gritar aqui, Botafogo campeão no mundo, né? Enfim. Mas se bem que o Fluminense foi até bem mais distante, parabéns também aí aos tricolores, né? Que conseguiram fazer um pouco mais do que o Botafogo, do que o Flamengo, do que também o Palmeiras, né? Foi muito legal. O Campeonato Mundial eu achei muito interessante, mas também demonstrou a realidade das equipes, né? Talvez o Chelsea campeão, pode ter perdido para o Flamengo, mas ele teve uma evolução muito grande, né? E verificamos no jogo de ontem, assim como se fosse um passeio, né? Eu nunca fui jogador profissional, mas já joguei muita bola. E por isso a gente verifica a facilidade de um time em relação ao outro, né? No toque de bola, né? Nas jogadas. Talvez aquela facilidade que vimos do PSG subir o Real Madrid. Ontem nós assistimos do Chelsea em cima do PSG. Futebol é muito doido, né? Como que o PSG ganha de 4 do Real Madrid... E com uma facilidade. E perde de 3 do Chelsea. E perde pro Botafogo também de 1-0. É verdade. Mas isso eu já esperava. O Botafogo... Eu acho que papai Botafogo e papai Flamengo estão felizes porque o PSG e o Chelsea chegaram perderam na final, né? E mostrou mais uma vez que o futebol brasileiro, a gente tem que parar com essa mania de vira-lata e a gente começou a criar uma nova rivalidade mundial agora, né? Hoje a gente pode falar, Botafogo é rival do PSG, Flamengo é rival do Chelsea. Estamos no caminho certo, eu acho. Não, eu acho que mostrou de fato, mas também mostrou como é que o futebol deve ser jogado, né? Talvez eu ainda verifico o campeonato brasileiro, até mesmo a seleção brasileira, e em algumas ocasiões sendo formada no entorno de um jogador ou de um grupo de jogadores, né? E verificamos que essas equipes, elas são formadas, até que daqui a pouco iremos meditar um pouco sobre o que o próprio Papa Leão tem falado, da importância da equipe, né? Do trabalho em equipe, né? Talvez se formar uma equipe por causa de um atleta, você pode cair em certos erros, né? Mas formar uma equipe por causa da equipe é tão fundamental, né? E verificamos que o PSG mesmo, ele se desfez daquelas estrelas e formou uma equipe. E verificamos a facilidade, apesar de ter perdido na final. Da mesma forma o Chelsea, né? Que formou uma equipe. É claro que acaba destacando alguns atletas, né? Como ontem, aquele que fez 2 gols e também o brasileiro, né? Que fez o terceiro gol, muito né? Bom, na famosa cavadinha bem brasileira, né? Mas verificamos o trabalho em equipe, não o trabalho em volta de um único atleta, né? Até mesmo o esporte, que ele é disputado individualmente, mas tem toda uma equipe no entorno ali que colabora, né? Com a sua preparação física e etc, né? Mas tivemos aí a rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua na liderança, apesar de que o Cruzeiro encostou no número de pontos, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais, né?
Mesmo assim, o Flamengo, ele, pelo saldo de gols, continua à frente. O Botafogo venceu do Vasco, um jogo lá em Brasília. Uma reclamação muito grande. Eu não assisti nenhum dos jogos no final de semana, porque como padre, final de semana, as celebrações, isso às vezes, com certeza, nos impede, mas depois assistindo os melhores momentos e lendo algumas... Era pra ter sido muito mais, ó. 2-0 ficou barato. Mas o pessoal Sou obrigado reclamou a concordar com a Liana. reclamou muito do gramado, né? Que não estava em bom estado, né? E o Fluminense, ele não jogou e o Vasco perdeu para o Botafogo, né? Qual é seu time, Roker? Sou Flamengo. Então aqui na mesa estamos 2-2, né? 2 botafoguenses e 2 flamenguistas, né? Então agora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo continua na liderança com 27 pontos. O Botafogo chegou ao 6º colocado com 21 pontos. O Fluminense na 7ª colocação com 20 pontos. E o Vasco na 14ª colocação, bem ali próximo da zona de rebaixamento, né? Então os próximos jogos, na próxima quarta-feira, o Santos enfrenta o Flamengo na Vila Belmiro. Também na quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Vitória no Engenhão. E aí nos jogos, o Fluminense na quinta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã. E o Juventude e Vasco ainda não tem data marcada esse jogo. Mas eu queria também falar um pouquinho que teve ontem a estreia da Copa América de futebol feminino, né? O Brasil, a seleção brasileira ganhou de 2-0 da Venezuela. O Brasil está no grupo B, juntamente com o Paraguai, que também venceu a Bolívia de 4-0. Então agora vamos acompanhar o campeonato, a Copa América do futebol feminino. O próximo jogo, a seleção brasileira vai enfrentar na quarta-feira a Bolívia, né? E a Venezuela vai enfrentar a Colômbia. Eu vou sentir falta do Mundial de Clubes. Também. Achei muito legal essa experiência de poder jogar com os outros times europeus. E eu acho que essa aqui, para mim, se torna a real Copa do Mundo. Porque verifica assim os melhores, de fato, clubes formando as melhores equipes, né? Que às vezes uma seleção ela vai para a Copa do Mundo, mas não tem assim uma equipe tão apurada, né? Ela talvez foi a melhor seleção qualificada dentro do seu continente. Mas quando falamos de clubes, né? O clube ele capta, né? Atletas do mundo inteiro praticamente. Então achei bem interessante esse formato, né? Só senti falta da disputa do 3º e 4º colocado que não teve, né? É verdade. Não teve, sim. Eu acho que eu vi uma entrevista com o presidente da FIFA, né? Ele está reavaliando tudo. Perguntaram para ele se poderia ser esse campeonato de 2 em 2 anos. Ele ficou de reavaliar também, mas a princípio seria de 4 em 4 anos. E a FIFA, inclusive, colocou um post no Instagram oficial deles que esse é o verdadeiro campeão do mundo, né? Então o Chelsea seria o primeiro campeão do mundo. Isso vai dar o que falar agora, o Flamengo, os times todos certeza. Mas seria o grande campeão do mundo, o primeiro e o único é o Chelsea agora, né? Até porque pelo formato do campeonato, né? Aquela Copa Toyota, que já veio ganhando tantos outros nomes, de repente, no início não se tinha clubes de demais continentes, né? Era aquela disputa do continente americano com o continente europeu. A FIFA aumentou um pouco o formato, né, nesse campeonato no final do ano e agora formou esse primeiro Mundial de Clubes, né? Que de fato, né, é o primeiro Mundial de Clubes, né? Muito legal. A música pegou. Olha aqui, mudando um pouquinho de assuntos, os nossos ouvintes não me deixam esquecer. Domingo, vamos subir correndo o Cristo Redentor, hein, padre? Domingo, é domingo. Vamos a corrida. Samir. Rio. Estarei lá, vou ter que cobrir. Mas correndo? Olha só, o nosso combinado é que a gente ia correr. Estarei lá. Que isso, Samir? Não, mas acho que vou ter que correr. O padre Omar me incumbiu de uma missão de cobrir algumas coisas lá. Não, gente, acho não. A gente colocou aqui, né, que a gente se comprometeu. Vambora. A gente ia fazer essa corrida, padre. São quantos quilômetros? 10 quilômetros. Alguns. Vamos lá. Alguns, padre. Vamos tentar fazer isso aí, né? 10 quilômetros subindo.
Olha, mas é uma experiência muito legal. Chegando lá em cima, recompensa. Eu acho que eu vou assim, vou correndo. Tem que entrevistar uma galera em volta, mas eu vou correndo, vamos embora. A gente corre, aí para um pouquinho, caminha, se hidrata. Eu vou tentar. Aqueles 3 segundos de silêncio. Pensar 10 km você subindo. Vamos, Hulker, anima? Eu vou estar viajando, vou estar em Buenos Aires, eu vou dar um seminário no sábado e eu volto só domingo no final da noite. Tá bom, tá certo. Então, segunda-feira que vem, vamos saber como é que foi essa corrida Uphill Cristo Redentor. É uma corrida super legal, já participei nos anos anteriores. Tem 5 quilômetros, 10 e 21, né? Tem também a meia. Imagina, 21 quilômetros. Parabéns pra quem consegue, né? Mas subindo, no plano já tá difícil, imagina com inclinação. Quase daqui até o recreio. Agora, assim, quando o início é a pior parte, porque essas ladeiras iniciais para subir... Elas são íngremes. São muito íngremes, muito íngremes. De Paineiras? Não, bem aqui embaixo mesmo, do Cosme Velho. Quando chega lá em Paineiras, aí você já tá quase acabando a corrida, aí já tá... Ou tá vendo o céu preto, né? Agora tem outra também. Quando você chega lá no Cristo... Você acha que acabou, você tem que subir as escadas. Aí haja panturrilha, né? Eu espero que, conseguindo fazer, ao chegar lá em cima, eu consiga visualizar o Cristo, né? Não por o tempo estar nublado, né? Mas talvez visualizar o Cristo fisicamente, né, pai? Não é lá no céu, não, né? Vamos que a gente chegue vivo, contemplá-lo, né? no santuário, né? E não face a face, né? Não, mas é uma experiência bem legal, bem legal. Eu não tenho treinado, eu tô um tempão sem correr, mas vai dar tudo certo. Vambora. A gente vai representar lá o Vox Populi Sport Fair e segunda-feira a gente traz a medalha, tá? Não sei, de repente entrando aqui com muleta, na cadeira de rodas, né? Porque se conseguirmos andar ainda depois, né? Mas eu acho interessante, bonito também essa iniciativa que leva até o santuário e fazendo essa relação, podemos dizer, essa mistura, né, da fé e do esporte, né? Bonito o gesto, bonito a atitude, né? Vamos subir a montanha, né? Subir a montanha. Quando você tem fé e força de vontade, tudo se consegue. Muito bem. Então, segunda-feira que vem estaremos aqui com as nossas medalhas de prova completada e vai dar tudo certo. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, a gente conversa com o mestre Hulker Gracie. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Sport Fé. Se você chegou agora, o papo de hoje é sobre jiu-jitsu, uma arte marcial que virou estilo de vida, se reinventou no Brasil pelas mãos da família Gracie e ganhou o mundo com garra, técnica e tradição. Literalmente ganhou o mundo, não é, Hulk? É verdade. Em 1925, meu pai e meu tio Carlos Gracie, meu pai Hélio, fundaram a primeira academia Gracie na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. E de lá para cá, várias gerações da família. Eu já sou da segunda geração, o meu filho já é da terceira. E teve a geração do meu pai e do meu tio, depois teve a época do Carson, do Hollis. A minha geração é mais eu, Rickson, eu, Royler, Royce, Robin. E graças à união de Hélio e Carlos Gracie, que o jiu-jitsu, não só o da família Gracie, da academia Gracie, mas o jiu-jitsu brasileiro chegou ao patamar que está, graças à união dos dois. E internacionalizou, né? Eu tenho meus irmãos, sou o único que mora aqui no Rio de Janeiro. Meu irmão Rorion mora em Los Angeles. Meu irmão Helson mora em Honolulu. Meu irmão Rickson mora em Miami. Meu irmão Royler mora em San Diego. E meu irmão Royce também mora em Saratoga, na Flórida. E meu irmão Robin mora em Barcelona, cada um num lugar diferente. Caramba! Minhas duas irmãs moram em Los Angeles também. E espalhou fora a academia. Isso, os meus primos, que cada um mora numa cidade diferente, na América. Tem um que mora em Londres, que é o Roger Gracie. Muito bom. E todos envolvidos
todos envolvidos, a gente já nasce, a gente não ganha uma bola de futebol, a gente ganha um kimono. E qual foi a tua primeira experiência no tatame, Roger, que você lembra? Foi Teu primeiro 5 anos de idade, um festival de luta de criança, todo mundo contra todo mundo, no final ganhamos uma medalhinha. E aí começou? Aí começou. Aí, dali para diante, eu nunca mais parei de botar ir pro tatame, botar o kimono todos os dias da minha vida. Todos os dias. Comecei a competir com 8 anos de idade, 9, 10, 11, 12, 13. Meu pai também era o presidente da federação. Meu pai, junto com meu tio, foi os fundadores da primeira federação de jiu-jitsu do mundo inteiro. Foi Federação de Jiu-Jitsu do Estado da Guanabara, em 1967. E aos 19 para 20 anos eu me formei faixa preta e dou aula de jiu-jitsu até hoje, não parei. Muito bom. Como é que a família Gracie transformou o jiu-jitsu? Meu avô, diplomata, ajudou na imigração japonesa lá em Belém do Pará. E conheceu esse lutador chamado Maeda Koma. Ele também é conhecido como Conde Koma. E esse Maeda Koma, ele ficou morando junto com no mesmo lugar da família Gracie durante 5 anos, ensinando os filhos de diplomata lá em Belém, e minha família aprendeu com ele. E depois de 5 anos ele voltou, foi para outro lugar. Anos depois ele voltou e acabou falecendo em Belém, tem até o túmulo dele lá. E minha família aprendeu 5 anos com o Maeda Koma. E em 1925 pegou um navio e veio para o Rio de Janeiro e abriu a primeira academia de jiu-jitsu brasileiro. Meu pai aprendeu não com Maeda Koma, aprendeu o meu tio já no Rio vendo. Meu pai era muito magrinho, meio desenganado pelos médicos, não podia fazer esporte. Meu pai ficou vendo durante 5 anos o meu tio dando aula. Um belo dia meu tio Carlos atrasou para chegar. Meu pai perguntou ao aluno se queria que ele fizesse o programa de defesa pessoal. O cara aceitou. E meu pai começou a dar aula ali. O aluno gostou mais da aula do meu pai do que do meu tio. E foi assim que meu pai começou. E meu pai sempre era mais magrinho, mais franzinho, tinha 61 quilos. Ele era magro e alto para cadeia. Tinha 1,77 m, mas 61 quilos é... Bem magrinho. Bem magrinho. E ele teve que desenvolver o jiu-jitsu para o corpo dele. Ele praticamente abrasileirou o jiu-jitsu. Ele botou o jiu-jitsu usando a alavanca. Você usando a alavanca, você consegue mover tudo. E meu pai foi o grande pedra que modificou o jiu-jitsu brasileiro. Junto com meu tio Carlos, que meu tio Carlos era o mentor do meu pai. Tá. Quais são essas principais diferenças do jiu-jitsu? O jiu-jitsu japonês, como ele veio para o Brasil, não era tão lapidado tecnicamente. O meu pai aperfeiçoou todos os golpes. E o nome dos golpes é tudo nome de animal. A gente não fala japonês na aula. Fala o nome dos golpes, que é mata-leão, esgana-gansos, espalha-frango, mão de vaca, e assim vai. Não tem nome japonês. É verdade. Minha família não... Meu pai não falava japonês. Tá, uma vez falaram num programa, mestre, fala hoje. Aí meu pai falou hoje. Aí depois meu pai falou, opa, não bota isso não. Aí o cara botou no áudio e passou adiante. Mas meu pai não falava nada de japonês. Hoje é um cumprimento de karatê e judô. Do jiu-jitsu brasileiro nunca foi. Meu pai era mais de olho no olho, apertar a mão, de ver a pessoa normalmente. Então aquele ois que se fala... Não... É do judô e do karatê, não é do jiu-jitsu. Mas hoje... Viralizou. Né? Na academia, na Gracie, não se fala hoje. A gente não fala japonês. Eu já fui no Japão acompanhar meus irmãos lá, meu irmão Royce 9 vezes. Mas a gente fala português. Entendi.
Voltando um pouquinho dessa origem, o que significa o termo jiu-jitsu, né? E arte por suave. que é conhecido como arte suave? Arte suave, E isso por aí. que é conhecido como arte suave? É o termo que já veio antes. Jiu-jitsu, em japonês, significa arte suave. A gente não modificou nada. Certo. O jiu-jitsu começou há muitos anos atrás, não foi no Japão, foi na Índia, através dos monges budistas. Que ano isso, Roque? Há muitos anos atrás. Eles viajavam muito, eram saqueados. Eles desenvolveram uma arte de defesa que não usasse arma. Daí nasceu o jiu-jitsu. Da Índia foi para a China, da China que se inventou o kimono, da China foi para o Japão, e do Japão veio para o Brasil praticamente como era no Japão. Então é uma luta de defesa de monges. Essa que é a origem verdadeira do jiu-jitsu, que meu pai e meu tio passam de pai para filho na família. Isso no Japão também, Rocker? É tão divulgado no Japão e difundido como é no Brasil? Ou essa pegada ficou não, aqui essa no Brasil? pegada ficou mais no Brasil, porque a parte que o Maeda Koma ensinou para a família Gracie, ele ensinou tudo, mas ensinou a parte de chão. A parte de luta de chão é uma parte que era do judô, mas eles não evoluíram tanto quanto a parte brasileira. Então, a veia da arte marcial jiu-jitsu que veio para o Brasil foi um pouco mais de chão, um pouco de pegada mais de defesa pessoal, um pouco de mais pegada de briga de rua, de vale tudo, MMA, como queira. Agora, além desses... Desculpa, além desses... da família Gracie ter transformado o jiu-jitsu, também é um estilo de vida, não é isso? Mas isso aí é outro assunto que meu irmão, quando fala, meu irmão Rora, fala que a gente desenvolveu, chama-se a dieta Gracie. Ele fala que é mais importante a gente falar sobre a dieta Gracie do que só a arte marcial jiu-jitsu. Porque a dieta Gracie é uma dieta que você respeita de 4 em 4 horas as refeições, não come vários alimentos que a gente sabe que é tóxicos para o corpo, não bebe refrigerante, não come carne de porco, não combina sal com doce, não come sobremesa, come tudo na hora certa. E não precisa comer mais de 2 carboidratos numa refeição, 1 carboidrato, uma proteína, uma salada. Então é uma comida que faz você ficar leve para você poder treinar daqui a pouco, como fosse hoje, entendeu? Entendi, mas quem treina também, eu percebo, tem uma não sei como é que eu posso me expressar, mas uma convicção, assim, né? São pessoas que levam muito, muito a sério e esse estilo de vida. Tem um orgulho, né? Presta atenção. Principalmente o jiu-jitsu, mais do que as outras artes marciais. Não dá para você ir para festa, sair na noite e treinar jiu-jitsu. Não dá, não combina. O jiu-jitsu você tem que estar bem fisicamente. Porque se você estiver mal fisicamente, estiver indo para uma festa e no dia seguinte for treinar de manhã, você vai perder o braço, vai perder o pescoço, vai ser finalizado fácil. E ninguém gosta de perder. Sim. E vamos lá, assim, quais são as principais faixas e o que significam, né? A faixa é a evolução do que você sabe. Tá? Às vezes o faixa branca, o faixa azul sabe a mesma coisa que um faixa preta. Ele não sabe fazer com a perfeição do faixa preta. Então hoje em dia um faixa branca, se ele quiser, ele aprende tudo que um faixa preta sabe em um ano. Só que a perfeição só vai alcançar com a prática. E para você pegar um faixa preta, para você ser faixa preta, é no mínimo 10 anos. Então um cara que falou, peguei em 5 anos, eu falei, passou alguma etapa. Tem fraude, né? Não, o que a minha geração fazia, o que o meu pai fazia, eu sou grato a isso. E hoje em dia os campeões mundiais fazem, era o segredo. O segredo é treinar o dia inteiro. Eu, desde criança, eu treinava de manhã, de tarde, de noite. Aí eu ia lutar o campeonato com um adversário que eu sabia que era mais forte do que eu.
E meu pai falava assim, ó, ele só treinou 3 vezes por semana, você treinou 12 vezes por semana. Eu falei, como assim, pai? Você treinou de manhã e de tarde, 6 dias por semana, só descansou no domingo. Esse cara aí foi treinar, só foi só segunda, quarta e sexta à noite. Então, acelera, ele é mais forte, pode acelerar, você vai ganhar no volume de jogo, vai ganhar na preparação e na técnica também, que você é mais treinado. E sempre deu certo. Então, a geração de hoje está quase igual à minha geração, dentro da família Grace, porque eles estão treinando o dia inteiro. E o segredo de qualquer coisa, de qualquer esporte, é você fazer de maneira integral, intensa. Já treinou jiu-jitsu, pai? Não. Nunca treinei uma arte marcial. Já treinou, ô Samir? Eu fiz 2 meses com o mestre Della Riva. E muito bom professor, muito bom professor. Atleta. O pessoal na nossa rua tinha várias pessoas formadas na Academia Grace, o Pinduca, muito o Neneto. Bom, amigo do meu irmão. O Pinduca é amigo pessoal do meu irmão Helson. E ele jogava futebol no Juventus, né? Eu era do aspirante, ele era do amador, eu era do aspirante, ele era do amador, né? Ele dava as broncas na gente, ele era o capitão do time. Cara, desse tamanho, né? Também formado em Educação Física pela Gama Filha, igual a mim. Isso. Neneto também. O Samir, cheio de história. Você já reparou, pai? Eu já ia perguntar se ele treinou ou se ele apanhou, entendeu? Eu fico me perguntando aqui quantos anos o Samir deve ter. Todo 35, convidado que vem aqui, ele tem umas histórias, umas lembranças. Conheço ali o pessoal e aí foram 2 meses, foi muito legal. E tem umas faixas pretas ali na Figueiredo Magalhães. Inclusive, fui amigo da Karina, não da Karina Grace mais conhecida, mas tinha uma Karina Grace que morava na esquina da Domingos Ferreira com a Figueiredo. Tem 2 Karinas. Então, a Karina, filha do Carson, que é, o irmão dela é o Juninho, Carson Grace Júnior, e a Karina, que é filha do meu irmão Helson, que a mãe dela é a Vera. Será que é essa Karina que morava? Uma loura. Uma loura, isso. Ela mora agora em Florianópolis. Isso, gente boníssima. Nossa garotada ali da rua, né? Se conhecia bastante ali. Então ele é de verdade, tá? Ele tem umas histórias assim que então a gente... Ele não é um Forrest Gump, não, né? Sempre Contador tem uma de história, história. Mas... Conheço, andei por alguns lugares aí. Mas quais são os valores, assim, que o jiu-jitsu Primeiro, coloca? você aprende a ter respeito ao próximo. Aluno que desrespeita, aluno que não entra, não vai bem na academia. Porque no jiu-jitsu você precisa do outro para treinar. Então a gente ali recebe todo mundo bem. Mas se o cara entra na academia para machucar o outro, eu falo, opa, melhor você treinar em outro lugar, você não está respeitando os outros, porque o respeito acaba quando o cara bate e o outro continua. Não dá. Não dá. Ou então um cara precipitado, da cotovelada, da joelhada, tá errado também. Saber, porque você precisa de outra pessoa para treinar. É o esporte que você é individual, mas você precisa do outro para treinar o dia inteiro. Você precisa treinar com várias pessoas. Quer ficar bom? Treine todo dia. Então precisa dos outros. E não adianta você ser um faixa preta e vai lá e treinar com branca e finaliza toda hora. Não, você não está treinando, você só está melhorando o teu ataque. Você tem que botar você, faixa preta, treinar com outro faixa preta para você treinar seu ataque, sua defesa, sua estratégia de luta. É que nem no futebol. É a mesma coisa. E a disciplina também, né? Para isso você tem que treinar um dia inteiro, tem que se cuidar fisicamente, não pode sair, tem que se alimentar muito bem, tem que saber que tem hora que é para descansar. Quem é atleta tem que ter descanso também. Roger, e o aprimoramento do jiu-jitsu, ele é constante? Sempre há novidades? Ou já existe uma filosofia assim que não tem pra Não onde é que tenha expandir? novidade. Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. O jiu-jitsu é infindável. É infindável. É diferente do boxe. Eu gosto de boxe também, do judô. Você sabe que tem um número de posições, mas tem uma hora que tem um limite. O jiu-jitsu, cada geração que entra, o que tem de novidade não é muito de finalização. São algumas, de geração em geração, são inventadas algumas maneiras de fazer a raspagem diferentes. Quais são os desafios
que o futuro do jiu-jitsu se encontra no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo, principalmente a nível olímpico, né? A gente tem um lobby que é muito forte contra a gente, que é o judô. Se o judô fosse um esporte amigo, eles fazem o lobby deles, claro, estão com a razão deles. O jiu-jitsu tem que ser mais organizado a nível mundial, ainda tem muitas confederações ao mesmo tempo. A Lei Pelé deixou esse buraco na arte marcial, que todo mundo pode abrir uma federação. Tem que ter uma coisa mais unificada. E se o esporte for olímpico, aí o Comitê Olímpico vai poder botar a mão e organizar melhor. Isso seria fundamental. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente conversa mais sobre o jiu-jitsu brasileiro da família Gracie. Fique ligado, não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o Vox Populi Sport Fé. E nesse nosso último bloco, Padre Marcos Vinícius traz pra gente uma mensagem da igreja sobre o esporte. O que o senhor preparou pra gente? Interessante acompanhar. Eu acho que o Papa Leão, ele tem colocado muitas questões do esporte ao longo de todas as suas semanas, né? Então agora no dia 14 de junho teve uma audiência, né, pela ocasião do jubileu do desporto. Foi uma manhã. Ele já começa dizendo: abramos portas, unamos mundos e haverá esperança. E claro que depois outros também se manifestaram, mas eu gostaria aqui de falar alguns pontos sobre essa audiência. Um primeiro ponto, ele faz uma comparação à questão do evangelho, como o esporte também deve ser além fronteiras. O evangelho foi trazido de fora para o continente europeu e ainda hoje as comunidades migrantes são presença que reavivam a fé nos países que a acolhem. O evangelho veio de fora. Assim também a experiência de levarmos o esporte em todas as suas modalidades a todos os lugares, né? Ele ainda colocou um outro ponto muito interessante. Não é um muro que separa, mas uma porta que nos une, né? Então poderemos encontrar muros, mas é importante que se abra uma porta para que se tenha essa experiência da unidade. Ele citou o exemplo de Irineu, que é do século II. Em cada uma das nossas cidades, voltemos a construir pontes onde há muros. Um outro ponto que eu gostaria de destacar foi também o cardeal Tolentino, que ele acrescentou também, colocando a importância do desporto, que deve ser uma escola relevante de valores e torna-se um lugar de esperança, combatendo a cultura da exclusão. Recordou ainda que o Papa Leão tinha acolhido aqueles que estavam participando do Giro de Itália com bicicleta, né? E o Papa Leão, ele saudou aqueles que estavam participando. Um outro ponto que eu quero lembrar, e falei no início do programa, daquela experiência de um campeonato que é a equipe que vence. O valor está no conjunto, na beleza da comunidade. Citou ainda, o cardeal Tolentino ainda colocou que, mesmo sendo um esporte individual, mas tem por detrás do atleta toda a equipe que o auxilia. Só para terminar, foi bem tocado, uma experiência interessante da gente relevar nas nossas reflexões sobre o esporte e fé. Essa conferência ela teve um título provocador, né? Através dessa questão do impulso da esperança, onde foram citadas muitas histórias além do pódio, ou seja, a experiência do que o atleta fez até para chegar ali, né? E não somente aquele momento da disputa ou de uma final onde ele se tornou vitorioso, mas também foi lembrado tantos e tantos que também tiveram as suas dificuldades, mas no entanto não conquistaram o pódio, né? Achei isso muito interessante, essa reflexão. O esporte, sem dúvida, é muito importante no desenvolvimento humano, né? Eu acredito que são valores muito importantes,
serem trabalhados desde a infância, assim, a gente vê muitas crianças. Queria que o Roker contasse um pouquinho da experiência que ele tem na comunidade, ali na Pequena Cruzada, né, dá aula ali para crianças de projeto em situação de vulnerabilidade. Cruzada, eles são dedicação completa, eles são aficionados no jiu-jitsu e o treino é bom. Eles vão com sangue, com vontade, com amor e dedicação. Eles treinam com vontade. E eles veem ali uma oportunidade, né? Eu já até comentei isso com eles. Quem sabe um dia ali sai um lutador que no futuro se pegue a faixa preta e seja um professor de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu também é uma profissão, tá? E eu diria mais que muitos devem à família Gracie, porque foi a gente que começou com tudo isso. Não só a parte do jiu-jitsu, mas as artes marciais, o impulso que o UFC dá no mundo das artes marciais é uma vitrine imensa. E começou tudo isso com meu irmão Rorion. Ele fez o UFC 1 junto com os amigos dele lá de Los Angeles, fez o 2, fez o 3, fez o 4, depois ele vendeu para um outro grupo. E no primórdio do UFC era 16 lutadores, ou 8 às vezes, mas era 3 ou 4 lutas, e a regra era que não tinha regra. Era sem tempo limite, sem luva. Nossa! E sem peso. Era impressionante. Ali que você tinha que fazer uma tática, porque hoje em dia você luta no mesmo peso, com uma luvinha que te protege, e tem 3 rounds de 5 minutos, descansa. Não, antigamente não tinha nada disso. Tá? Mas por causa do pay-per-view, ele vendeu o programa dele, que é o UFC, para outro grupo, porque ele viu que ele não ia conseguir ter uma coisa no time limit, sem tempo limite. Porque transmissão, né? E depois que virou um negócio mais regrado, o jiu-jitsu perdeu a força, porque como é que você vai ganhar de um cara? Você sendo uma pessoa pequena, como é que você vai ganhar de um cara mais forte, uma pessoa mais forte fisicamente? Você tem que jogar na tática, na técnica, com tempo. E é isso. Muito bom. Muito bom, Roker. Quero agradecer a sua presença, a sua participação no nosso Vox Populi hoje. Uma honra hoje. Minha. Foi muito legal a gente em meu nome e em nome da minha família. Que bom. Pô, uma honra nossa ter você aqui com a gente hoje. Aqui. Samir, muito obrigada. Obrigado, Liana. Obrigado, padre. Roker, obrigado. Obrigado. Vi que o Roker tem academia no Chile, já gostei bastante. Valparaíso e Curualma. Curualma. Eu fui há 2 semanas atrás lá. Um dia a gente se esbarra por lá, Roker. Aí encerra a alegria. Mas para lutar? Não. Calma. Calma. Pra gente tomar um vinho. Vamos ver domingo primeiro ele correndo, padre. Aí depois a gente começa a falar dos outros esportes. Muito bem, padre. Muito obrigada. Pedir para o senhor fazer uma oração para os nossos ouvintes aqui. Vamos também, nesse momento de oração, pedir pela recuperação da saúde do nosso amigo Padre Omar, né, que sofreu esse acidente, mas já estará retornando para continuar o tratamento mais próximo de casa, e que cada vez mais também associando o sofrimento do Cristo, ele também tem essa certeza da presença do próprio Senhor na sua vida. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem um bom caminho, dai a todos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, padre. Você, ouvinte, curtiu o nosso bate-papo? Então siga o Vox Populi Esportes nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Eu vejo os senhores domingo na corrida e até lá. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro.
Você acabou de ouvir na Rádio Catedral FM Vox Populi Esporte.